Nossa, eu adorei o lugar. Ficou muito bonito. Muito bom. É sempre bom a gente mudar para melhor, né? Então, estou muito alegre de estar aqui outra vez. Hoje a gente vai falar sobre a verdade que liberta. Porque nada mais do que a verdade, né, dita por Cristo. Eu e o Carlos estávamos falando aqui sobre o centro espírita que a gente... Uns pedem silêncio, outros ficam, né? E a gente na nossa casa é uma falação que quando a gente começa só para de falar na hora que começa a palestra. E a gente fica dizendo, vamos ficar quietos, vamos ficar em prece. Mas eu acho que as pessoas que ficam falando, não quer dizer que a gente tem que ficar falando, mas se sentem bem naquele ambiente e por isso ficam conversando, cumprimentando e ficam felizes, né? Então, que bom que a gente se sente bem num lugar assim. Então, qual é o significado espiritual de ser liberto pela verdade? A verdade, nas palavras de Jesus, ele dizia assim, lá no Evangelho de João, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, assim, não é uma verdade apenas intelectual. É uma verdade que liberta a gente da ignorância, do egoísmo, das ilusões materiais, né? Então, para a gente conhecer a verdade, é ir mais longe, né? Dentro de nós, né? Então, a visão espírita da verdade, porque é isso que a gente vem numa casa espírita tentar entender, né? Qual é a visão espírita daquele tema? Então, a revelação espírita através de Allan Kardec diz que os pilares da verdade espiritual, nós temos alguns, que é a imortalidade da alma, a reencarnação, a lei da causa e do efeito e o progresso contínuo. O que isso, né, tá escrito lá no Evangelho segundo o Espiritismo? Espíritas, que não é só espíritas, né? Amai-vos e instruí-vos. Essa é a verdade. Então, para a gente se libertar, a gente tem que se amar, porque essa é a religião, o amor, né? Vai chegar um dia que não terão mais templos, e nem isso, e nem aquilo, nem religião A, B ou C. Vai ser amor. Nós vamos chegar lá, né? Seremos todos um pouco melhores do que somos hoje. Então, quando a gente fala dos pilares da verdade espiritual, a gente está falando assim, imortalidade da alma. Todo mundo que está aqui sabe, acredita, né? A gente acredita nisso, que a gente não morre. Nós nascemos, fomos criados, simples e ignorantes por Deus, né? Uma vida nós recebemos e ela será única. Nós vamos trazer muitas experiências. Então, cada reencarnação é uma experiência que a gente vai tendo, mas é uma vida. Eu vou continuar sendo o mesmo espírito, com milhares e milhares de reencarnações que eu precisar. Então, essa é a verdade espiritual. Então, a imortalidade da alma, bom, eu morro, morreu. Não, continuou vivo, tá? Então, as pessoas precisam, para sofrer menos, acreditar que a vida continua, né? Porque quando desencarna, quem morre, que a gente usa esse termo, vai abrir os olhos do outro lado e vai dizer, opa, estou na minha outra casa, na minha casa verdadeira, voltei para o meu lar. Não vamos entrar em conflito, vamos ficar por aqui mesmo. Porque o que acontece? Muito, né, Carlos?
Nos trabalhos mediúnicos, a gente recebe espíritos que não sabem que morreram, estão em sofrimento, tá? Muitos católicos que não sabem, que vão à igreja, lá ninguém fala com eles, não sabem onde ir. Muitos padres, muitas freiras, pastores de igreja, que hoje são isso, foram, né? Desencarnam e não sabem que a vida continua. As freiras, elas têm uma vaga ideia. Interessante, né? As freiras têm uma vaga ideia. Eu desconfiava. Então pensem que é a pior dor você se acordar. Pense vocês acordarem num hospital de uma cidade que vocês não conhecem, falando um idioma que vocês não conhecem, com pessoas que vocês nunca viram. Triste, né? Tipo, é isso que acontece. E aí, se você tem a noção, não, estou no lugar certo, peraí, eu já ouvi falar, tarará, vamos se organizar, vamos pedir ajuda. Para quem que eu pensava? Deus, Jesus, pronto. Você pensou ajuda imediata. Quando a gente está triste com um problema, não sei o quê, a oração socorre a gente. Ela tira a gente imediatamente daquele sufoco que a gente está. Depois tu vai resolver os teus problemas, né? Mas ela te tira automaticamente. E quando tu desencarna, eu sempre falo para minha mãe, mãe, se você acordar num hospital, em algum lugar, que não tem nem um filho teu, nem uma pessoa que tu conhece, tu não queira sair de lá. Fique lá e reza, que vai aparecer ajuda. Porque é verdade. Então as pessoas que têm uma fé, que tipo, eu vou morrer sentado à direita de Deus Pai. Não existe isso. Sentar à direita de Deus Pai. Quantas cadeirinhas nós vamos ter do lado de Deus Pai? Certo? Então, assim, o que é? Tem que a gente entender. O que é sentar à direita de Deus Pai também? É entender o Evangelho de Jesus. É viver o Evangelho. Quando eu era criança, eu ia à igreja e dizia assim, na reza, Ele está no meio de nós. Eu procurava Ele. Onde Ele está? Mas eu nunca achei ninguém daquilo que eles falavam. Tão logo eu fiquei adolescente e fui procurar outra coisa, eu fui para o Espiritismo. Por quê? Porque daí, bom, preencheu aquilo que eu tinha questionamentos. Então a coisa mais importante hoje para nós, porque a gente pode ir embora amanhã, podemos não chegar em casa hoje. Uma colega do Centro Espírita, uns meses atrás, foi deitar de noite, dormiu e não acordou mais, com 25 anos. Tá? Então assim, a gente está aqui hoje, nesse momento. Daqui a pouco a gente não sabe. Então vamos estar preparados para esse tchau, para essa despedida, sem melancolia. Porque nós vamos voltar, simples assim. A gente vai e volta. Minha neta, pequenininha, eu falava disso e ela disse, mas a gente vai e a gente volta, né, vovó? Sim, a gente volta. Bebê, né, tem que dizer, porque não é do jeito que a gente vai voltar. Então, tu tem que explicar também para as crianças de uma forma que eles vão entender e não vão ficar assustados, né? Então, a lei da causa e do efeito, que também é um pilar da verdade espiritual, é assim, o que tu fizer, tu vai colher, tu vai plantar, tu vai colher, é a lei. Então, não tem nada que eu faça que vai ficar sem retorno, nada. E a gente não pode
Esse que é o problema. A gente foge da verdade quando a gente se dá conta que a gente é responsável por tudo que acontece na nossa vida. Tudo. Não é o vizinho, não é o marido, não é a mulher, o namorado, não é o colega de trabalho. Sou eu. Eu sou responsável por tudo que acontece na minha vida. Só se eu permitir. Então a pessoa diz assim, mas aquela pessoa está obsidiada. Pode estar. Por que ela está obsidiada? Porque ela abriu a porta. Uma pessoa que não gosta de você só vai entrar na sua casa se você abrir a porta para ela. Se você não abrir, ela não vai entrar. Você abriu. Como que você abre a porta da Gláucia? Com os pensamentos que não são legais, com atitudes que não são legais. E aí, pronto. O inimigo chegou e disse, te peguei. Ela não é tão queridinha conforme ela mostra. E aí vem e se achega. E isso é assim, é falar mal de alguém, é aquilo que a gente acha que não tem problema nenhum. Sabe, fofoquinha daqui, dali e tal. Mas se a gente for falar de tempo, 2000 anos e pouco que Jesus esteve aqui. Na época, os romanos jogavam os cristãos, ou todos os que eles não queriam que, jogavam lá para as feras comerem, certo? Quem já foi lá em Roma, tem o Coliseu lá, que era o teatro deles para eles verem isso. Isso era um show à parte, né? Ver as pessoas serem comidas pelas feras. Então, hoje, a gente acha que a gente está muito melhor. A gente está um pouquinho melhor. Mas a gente só não joga as pessoas para os leões, porque isso não existe mais hoje. Mas a gente fala mal, a gente puxa o tapete, a gente inventa coisa. É só uma forma diferente de jogar para os leões. Então, espiritualmente falando, qual foi a nossa evolução moral em 2000 anos? Pouca, né? Então, nós precisamos evoluir, assim como a gente evolui tecnologicamente, etc., também moralmente. E isso só se dá com o amor no coração, seguindo o Evangelho de Jesus que ele veio nos mostrar. E para isso, a gente precisa se amar e se instruir, para ter um progresso contínuo. Na verdade, o amai-vos, para a gente fechar assim, ele é derivado dos ensinamentos de Jesus, enfatiza a importância do amor ao próximo, da caridade e da prática do bem. O amor nesse contexto vai além do sentimento e se manifesta em ações concretas de auxílio e compreensão mútua. Gente, maravilhoso, né? Aí, instruí-vos é o segundo, complementa o primeiro, destacando a necessidade do estudo, do conhecimento e do desenvolvimento intelectual. A instrução no âmbito espírita não se limita à mera aquisição de informações, mas engloba o autoconhecimento. Eu tenho que conhecer a Gláucia em mim, a reflexão sobre os ensinamentos e a aplicação prática no conhecimento do dia a dia. Se eu não colocar em prática, não adianta nada. Não é verdade? O que adianta eu saber fazer, sei lá, qualquer coisa se eu não mostrar? Se eu vou aprender a fazer 1000 coisas e não vou mostrar para ninguém.
Então eu tenho que pôr em prática aquilo que eu aprendo. Tudo aquilo que a gente aprende, para que tenha o valor, eu preciso ter na minha mente e no meu coração. Sempre que você quiser alguma coisa, você pensa, né, mentaliza e sente. Quando você coloca isso, se realiza. Porque daí é de verdade, não são palavras jogadas ao vento. Tá? Libertação interior. A verdade que transforma. A verdade, ela liberta a gente do orgulho através da humildade. Então eu preciso ser humilde. Aí eu vou me libertar do orgulho. Porque olha que a gente é orgulhoso, né? Não vou dar o braço a torcer. Ele que dê. Não, foi ele que fez, dane-se. Que orgulho, vamos levar aonde isso? Aqui 100 anos, ninguém de nós vai estar aqui. Ninguém. Tudo que nós temos, alguém vai estar usando, fez, aconteceu e tal. Pilhas de escritura que as pessoas guardam. E carro que tu levou uma vida para pagar e não sei o que, vai estar tudo aqui. E aqui 100 anos, um que outro talvez lembre de, a minha tataravó Gláucia. Depois ninguém mais lembra. Nem história a gente vai ser. Então, para que tanto orgulho? Né? Vamos tentar ser humilde. Exercitar a humildade. Porque a gente, tipo assim, nada é nosso. Tudo é emprestado. O Schumacher, que tinha um mundo, está lá vegetando. Podia até estar dentro do avião de bilhões de dólares, não vai mudar nada. E por que ele tem que passar por aquilo? Pensem o que ele fez antes daquela ocasião para ele estar lá naquela situação. E o dinheiro não adianta para nada. Né? O dinheiro vale, nós precisamos dele, estamos numa sociedade onde ele é muito importante. Mas eu quero dizer que a gente não vai levar. A gente tem que usar com sabedoria. Por exemplo, eu tenho muitas posses. Eu tenho empresa, eu gero emprego, eu consigo tipo assim, alimentar e deixar muitas famílias bem. Olha que maravilha! Se ninguém fizer isso, eu moro em Garibaldi faz 26 anos. Uma vez me disseram que o vigário, de não sei quantos anos atrás, porque quando eu cheguei aqui eu chorei, né? Eu queria ir embora. Eu nunca tinha visto uma cidade tão parada no tempo. Horroroso, era uma coisa que assim, meu Deus, não tem mais nada adiante, as casas não eram pintadas, não tinha nem calçamento na rua Independência, era uma coisa de louco, assim, horrível, eu fiquei assustada, padaria não ficava aberta depois das 6, fechava de meio-dia, tu ficava sem pão, quem veio de fora não sabia, porque ninguém abria, era tipo assim, restaurante fecha para o almoço, uma coisa louca. Quando esse vigário disse assim, na igreja, vocês que têm dinheiro, que Garibaldi era a cidade que mais tinha dinheiro no banco, per capita, usem, sejam empreendedores, gerem empregos. O que aconteceu? Não quer dizer que foi o padre, por causa do padre, não. Foi a geração que hoje deve estar com 50 anos que fez isso. Que são os filhos daqueles idosos
milionários que usaram o dinheiro para empreender. Bento é assim também, porque eu trabalhei lá até agora que me aposentei. Então, as pessoas guardavam, não sei para quê, para depois os filhos brigar e nem ter tempo de fazer alguma coisa. Porque quando os pais morrem bem idosos, os filhos já estão velhos também. E eles vão conseguir fazer o quê? Nada. Já foi. E aí todos viveram mal, porque às vezes você tem poder aquisitivo e você come só pão com margarina para não gastar, uma chimia. Para não gastar. Porque tem gente assim, que não vai conhecer nada, que não viaja, que assim, não conhece o mundo. Então tem que usar o dinheiro para viver bem, para gerar emprego, porque não vai levar. Sinto muito dizer. O materialismo, então, a gente precisa transformar ele com a espiritualidade. Se eu conhecer a verdade através da espiritualidade, eu não vou ser materialista, porque eu não vou ficar guardando e não vou valorizar aquilo mais do que é o seu valor. Eu só tenho que valorizar o que ele tem mesmo de valor. O resto eu não preciso. E transformar o sofrimento moral através da tua resignação e da paz interior. Então, eu vou me resignar porque eu estou com uma doença. Então, é um sofrimento físico. Mas eu estou com um sofrimento moral. Alguma coisa bem cabeluda e etc. Podemos colocar até uma doença física. Para que eu evolua, eu preciso aceitar aquilo. Com resignação. Saber que eu fui responsável por aquilo. E na maioria das vezes, 90 e tantos %, aquilo é o meu remédio. Eu preciso passar por aquilo. E quando tu entende que tu precisa passar por aquilo, tu tem menos sofrimento. Por isso que a gente diz que a verdade liberta a gente. Quando você sabe que uma doença é para te melhorar, às vezes a pessoa diz assim: eu não vou lá no centro espírita porque estou com um problema e tal, mas todo mundo que vai lá morre. Tipo, não se cura. Nossa, que novidade, todo mundo morre. Agora, como que aquela pessoa se curou? A alma dela. Porque a doença, ela é física e espiritual. Então, ela atinge todo o meu ser. Mas se eu tenho merecimento, se é para eu me curar para uma coisa diferente, eu vou me curar fisicamente. Às vezes, tu recebe a cura, continua fazendo tudo errado, e aí tu morre. Do nada. Ou volta a doença e etc. Por quê? Porque tu teve uma chance. O que dizia Jesus quando curava? Vá e não voltes a pecar para que não te aconteça algo pior. O que ele queria dizer com isso? Não tropeça de novo na mesma pedra. Não faça de novo a mesma coisa. Porque a gente tem a mania de dizer, só acontece comigo. Tudo acontece comigo. Por que isso sempre acontece comigo? E vai continuar acontecendo enquanto tu não aprender aquela lição. Quando tu aprender, não acontece mais. Sempre vai no mesmo problema. Sempre.
Se é em casa, vai ser em casa. Se é no trabalho, vai ser no trabalho. Enquanto você não mudar a tua atitude, vai continuar. Então, às vezes, muitas vezes, você é curado. Não só fisicamente, a tua alma. Então você está esgualepado aqui, acabado, esgualepado, aí você se desprende do corpo e você está lindo, maravilhoso. Sem nada, nem uma chaga, nem nada. Desperta no mundo espiritual maravilhoso. Por quê? Porque se curou. E não ficou aqui vegetando. Né? Então, a verdadeira liberdade está na consciência tranquila. Tem algo melhor do que deitar na sua cama, respirar fundo e dizer: ai, que bom, obrigado, Senhor. Tipo, de você não ter nem o que pedir. Nem o que pedir. Tu só diz obrigado, Senhor, mas tu não sabe nem de quê. E nem precisa rezar. Porque tu tá tão em paz contigo que tu não tem nenhum sentimento para dizer. Ai, eu queria isso, queria aquilo, ai Deus, não sei o quê, não sei o quê. Eu nunca me peço pedindo nada porque eu tenho vergonha. E não é que às vezes a gente não precisa, mas a gente tem tanta coisa. E a gente fica com vergonha. Com vergonha. De ficar pedindo coisas que tem muita gente que não tem, né? Não é coisa material. Diga-se de passagem. Os obstáculos à verdade. O que nos impede de aceitar a verdade? O orgulho, que a gente já falou dele. O medo de mudar. Por quê? Porque é melhor eu ficar paradinha, quietinha. Eu já conheço o meu lugar, né? Então eu não vou mudar. É que nem mudar de emprego, mudar disso. As pessoas têm medo de qualquer coisa. Por quê? Porque não querem ser julgadas. Ah, mas tá bom aqui. Mas não. Eu conheci uma moça, ela até foi lá no centro espírita. Ela não tá vindo, é de outra cidade, mas foi aí. E ela trabalhava 16 anos numa empresa. Competente, não sei o quê, mas assim, ela não crescia mais ali. E não é que não tinha espaço, tinha espaço. Mas ela fazia tanto tempo que estava lá, que tipo assim, ela era quase um móvel. Um objeto lá. E aí, eu disse para ela: mas querido, o que tu pode perder? Nada. Vai no outro emprego. Tenta. Tem tanto emprego, nós moramos numa região que tem muito emprego. Para quem é jovem e tudo. Bom, ela mandou currículo para lá e para cá, muitos cursos, não sei o quê. Pediu as contas. Foi trabalhar noutra empresa, tá feliz da vida, na área que ela queria e não sei o quê. Daí um dia ela foi lá e me disse, no final do ano, já faz, né? Então já faz muitos meses. Ela foi lá e disse: eu preciso te agradecer que tu abriu meus olhos, tu mudou a minha vida. Só com o que tu falou. Veja bem, às vezes a gente fala uma coisa que para nós, até mais velhos, é óbvio. E que os mais jovens ainda não têm essa experiência. E ela muito feliz, realizada, e era aquela pessoa que estava para baixo, não queria mais fazer curso nenhum, sabe? Não queria nem, tipo assim, não quero sair. Já estava meio que num vazio existencial. Não, mudou. Por quê? Porque ela teve coragem, né? Não teve o medo de mudar. Apego a crenças ou bens materiais. Então, esse apego às crenças que a gente acha que são, porque alguém me disse, né? Que são. E aos bens materiais. Então, assim, aquela crença que você tem, tu tem que questionar. Por que eu me apego àquilo?
será que se eu pensar um pouco diferente, vai mudar a minha vida? Eu vou ficar melhor, eu vou melhorar nisso ou aquilo? Tenta. Não precisa ficar apegado. Desde que tu não faça mal para ninguém, claro que não é só não fazer o mal, né? Também tem que fazer o bem, né? Porque o bem que a gente faz apaga uma multidão de coisa errada que a gente fez, mas temos que fazer o bem. Porque Jesus disse, quando esteve aqui, quem tem ouvidos de ouvir, ouça. Então, ouça o que a vida está te mostrando. Ouça o que as pessoas à tua volta estão querendo te dizer, às vezes para te ajudar. E tome uma atitude coerente para aceitar a verdade. A frase, quem tem ouvidos para ouvir, é uma expressão usada na Bíblia por Jesus para enfatizar a importância de prestar atenção e compreender a mensagem que está sendo transmitida. Tipo, não só ouvir, prestar atenção e entender. Porque às vezes você ouviu, mas se você não prestou atenção e não entendeu, ela não vai ficar registrada na tua mente. É que nem aluno. Aluno, se prestar atenção na professora, na aula, durante a aula, ele não precisa estudar depois. Ele vai, presta atenção, entende o que está sendo dito e tal, e depois não precisa estudar. Tem muitos alunos que não precisam estudar. Por quê? Porque já registrou. Ele estava prestando atenção. No Novo Testamento, essa frase, ela tem muitas vezes, ela está sendo muitas vezes repetida, né? Então, muitas pessoas podem ouvir, mas não estão dispostas a entender ou aceitar a mensagem. Que é aquilo que eu não quero ouvir, melhor, deixa quieto, não quero ouvir, né? Então, às vezes, a gente, por exemplo, quem tem o conhecimento, como disse Jesus, muito será cobrado de quem mais recebeu. O que é mais recebeu? É a informação. Ah, então ser ignorante é melhor. Não vou ser cobrado? Não, alto lá. Por exemplo, lá no país X, um homem pode ter 5 mulheres. Aqui não pode. Ele vai ser cobrado tanto quanto aqui? Não. Porque lá a lei é assim. Aqui a lei é outra. E lá eles estão agindo de acordo com as leis. Então, cada povo tem a maturidade e o conhecimento de que precisa, porque eles ainda não têm um entendimento para outra coisa. Por que aqueles países que vivem em guerra, eles continuam lutando pelas mesmas coisas? Agora a gente vendo lá na televisão, por exemplo, o pai gritando, dizendo que vai matar todos os... Tipo, estão lá na faixa de Gaza, os outros vão matar todos os judeus e não sei o quê, com a criança de 8 anos do lado, tipo, tu já cresce com aquela mesma raiva e tudo, por religião. Não é por dinheiro, não é por nada disso, é por religião. Olha se tem cabimento. Mas não tem cabimento para nós, que respeitamos a religião do outro. Mas eles não são assim. Então eles vão continuar assim. E nada do que nós façamos, a não ser rezar, vai mudar a situação. Nós rezando, sempre colocando as nossas intenções naquele povo para eles ficarem melhores, só. Mas eles vão continuar por milênios, porque já era assim 2000 anos atrás. E vai continuar.
Então a gente tem que também agradecer de ter nascido num país como o nosso. Que até a gente tem liberdade mais do que qualquer povo e reclamamos ainda, né? Independente de quem está no governo ou não. A gente tem que trabalhar para sobreviver e ponto final, né? Mas temos a liberdade de ir na igreja que a gente quiser, de vestir a roupa que a gente quiser, de comer o que a gente quiser. E a maioria das pessoas respeitam. Ainda tem muita gente que é preconceituoso e etc. Mas, graças a Deus, é uma minoria, né? Portanto, quem tem ouvidos para ouvir, ouça, é um convite para as pessoas não apenas escutarem, mas se esforçarem para compreender e colocar em prática as palavras de Jesus. Vivenciar a verdade. Conhecer não basta, é preciso viver. Viver o quê? O amor ao próximo, a paciência nas provas que a gente tem. Provas, nós estamos num mundo de provas e expiações. Simples assim. A gente aqui, a felicidade não é nesse mundo. Né? Um dia a gente está feliz, no outro dia está com problema e assim vai. Mas ainda não estamos naquele patamar que a gente vai chegar. Mas a gente precisa ter paciência. Prática da caridade. Fora da caridade não há salvação. É o que Kardec coloca na doutrina, né, seguida por nós, espíritas. Então, assim, a prática da caridade. Mas eu não tenho dinheiro. Quem falou que não tem dinheiro? Que precisa de dinheiro para fazer caridade? Eu preciso ter o que todo mundo tem. Nós temos, todos nós, igual 24 horas por dia. Todo mundo ganhou 24 horas por dia. Deus nos deu isso. Pobre, rico, preto, branco, amarelo, não importa. Aí o que acontece? Eu pratico a caridade dando o meu tempo. Tem gente que fica no hospital cuidando de uma pessoa que não tem tempo para ir tomar banho, para comer um lanche, para não sei o quê. E não tem quem reveza com ela. Por que não tem alguém que vai lá e se oferece e diz, vai para casa descansar um pouco e tal, eu vou ficar aqui hoje, ou à tarde. Eu recebi isso quando eu estava com a minha mãe internada e fiquei maravilhada. Uma amiga minha soube, foi lá e disse, vai para casa descansar. Né? Vai para casa, toma um banho, fica lá umas horas e eu fico aqui. Olha que maravilha. Ela só deu o tempo dela. Custou aquilo para ela. E a gente fica quantas horas no celular por dia? Ele conta. É só olhar. Então a caridade a gente faz cumprimentando alguém que passa na rua e que às vezes tu muda o dia dela se tu olhar e der um sorriso. E tu diz, bom dia! A pessoa nunca te viu e ela vai ficar meio assim e vai te responder. Já mudou o dia daquela pessoa. Quando tu sai do elevador ou tu entra no elevador, às vezes a gente tá assim, não sei o quê, cumprimenta. Cumprimenta, tem pessoas que estão com problema, a gente não sabe o que aquelas pessoas estão passando, né? Qualquer outra coisa que tu possa fazer sem ser, por exemplo, usar do financeiro. Mas ok, eu posso usar do financeiro. Por exemplo, vocês já foram no supermercado, quem não tem um problema de contar os troquinhos, e vê alguém com uma cestinha, com 2, 3 produtinhos, bem baratinho, e que vai chegar na tua frente, lá no caixa, e tu com um carrinho desse tamanho, e aquela pessoa contando dinheiro para pagar aqueles coisinhos, e tu dizer assim, passa e deixa na minha conta aqui. 20, 30 pila.
Vai fazer a diferença na tua vida? Não, mas na daquela pessoa, ela nunca mais vai esquecer de você. Nunca mais. Então, assim, o bem que tu faz, ele apaga 1 milhão de coisas ruins que você tropeçou aí na vida. A verdade sem amor é como lâmpada que cega. Essa frase é como a lâmpada que cega, uma expressão que reflete a ideia de que a verdade, quando apresentada sem a devida compaixão e compreensão, pode causar mais dor e confusão do que esclarecimento. Emmanuel, né, o mentor do Chico, frequentemente enfatizava isso como complemento à verdade. Assim, às vezes, você fala a verdade, mas eu não minto. Mas aquela verdade, ela vai fazer bem você falar? Porque às vezes aquilo vai fazer você ficar um pouquinho por cima, só porque era verdade. E aí você botou no chinelo a outra pessoa, adiantou? Nada. Né? Então, às vezes, a verdade é melhor ficar de boca fechada. Ela precisa ser dita e de uma maneira suave quando é o momento e não para tirar vantagem, porque às vezes a gente tem essa mania, né? Ela pode iluminar o caminho, mas pode cegar temporariamente, né? Então, já cheguei ao meu tempo e eu costumeiramente gosto de cantar para a gente, como verdade que ilumina. Vamos pedir assim que o Mestre Jesus, que o Mestre da Verdade abra o nosso coração, ajuda a gente a viver com mais fé, com mais amor, com mais verdade, que Ele fortaleça em nós a vontade de servir e transformar, né? Que a gente conheça o porquê da vida, que a gente haja com consciência e que a gente ame como Jesus amou. E daí tem uma musiquinha que todo mundo conhece, porque é do Padre Zezinho. Acho que todo mundo conhece. Que diz assim, podem cantar juntos. Um dia uma criança me parou, olhou-me nos meus olhos a sorrir, caneta e papel na sua mão, tarefa escolar para cumprir, e perguntou no meio de um sorriso o que é preciso para ser feliz. Amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu, sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria. E ao chegar ao fim do dia, eu sei que eu dormiria muito mais feliz. Sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria. E ao chegar ao fim do dia, eu sei que eu dormiria muito mais feliz. Então agora, a gente com o coração iluminado, com essa música, né? Vamos acerenar os nossos corações, elevar o nosso pensamento a Deus, a Jesus, aos amigos espirituais, responsáveis por essa casa, Libertação, que eles possam nos acolher, acalmar a nossa mente e que estejamos preparados para receber o nosso passe e voltarmos para casa melhores do que quando de lá saímos, levando em nosso coração o amor de Jesus. Que assim seja.